gente, vou dar aulas de história para vocês que estão em recuperação e também gente que não está e quer aprender mais. Hoje eu vou dar uma aula dos povos indígenas. Vou dividir a aula em 4 partes. A dos povos indígenas, maias, incas e astecas. Hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, que hoje chamamos, viviam na região cerca de 3 milhões de pessoas, falando muitas línguas, na verdade mais de 1.000. As diferenças culturais indígenas eram muito grandes. Povos indígenas do Brasil se dividiam nos grupos Tupi, Gê, Caraíba e Aruaque, e muitos outros grupos menores. Muitos grupos vivem do jeito que era, antes do descobrimento da América. Outros fazem esforços para manter suas tradições e suas terras. Os povos indígenas estão espalhados, a maioria dos índios estão em áreas demarcadas pelo governo federal. A Constituição de 1988 diz que os índios têm todo o direito de ocuparem as terras que tradicionalmente viviam e a posse permanente de uso exclusivo de riquezas do uso, solo, rios, lagos, etc., neles existentes. Por exemplo, se eles acharem algo de valor dentro das terras dele, eles vão poder usar. As terras indígenas estão focalizadas em lugares que têm muitos recursos naturais e minérios. Por causa disso, acontecem muitas invasões e com isso aparecem conflitos que resultam em mortes. Antes da chegada dos portugueses, os índios consumiam para a sobrevivência. Eles não acumulavam excedentes. As trocas comerciais não eram à base de moedas e não havia diferenças sociais. Ou seja, não existia muita monarquia. E as trocas eram mais por produtos, não era tipo dinheiro por produto. Os primeiros índios a terem contato com os portugueses foram os tupis, que habitavam a costa da Mata Atlântica. As aldeias se localizavam onde tinha muita madeira, caça e água. Cada aldeia tinha uma população que variava de 500 a 3.000 pessoas, distribuídas em 4 ou a 8 habitações. Cada moradia tinha um líder, chamado de o principal. As relações entre as aldeias de tempo em tempo, ou seja, tem horas que pode ser aliados e outras inimigos. Os que não eram tupis eram chamados de tapuias. Os povos indígenas eram guerreiros. As batalhas eram frequentemente por rivalidade entre tribos. Fecha.